Claro que é muito mais fácil você olhar para trás e ficar pensando como eu poderia ter feito diferente na minha vida. Como eu poderia ter realizado tal coisa e agora eu me sinto totalmente arrependido por isso. Você já passou por pensamentos desse tipo? Pensamentos de arrependimentos com emoção de arrependimento mesmo? Eu me chamo Pamela Ferreira, eu sou psicóloga e após a vinheta nós poderemos conversar sobre este assunto. O arrependimento é uma emoção. Você pode sentir arrependimento em relação ao estudo que você não conseguiu concluir ou a faculdade que você decidiu não fazer, talvez por não conseguir cuidar da saúde da forma que você poderia ter cuidado antigamente e agora não consegue mais cuidar ou está passando por consequências por causa disso. É uma emoção porque você se sente mal por algo que você acha que poderia ter feito totalmente diferente na época. Por escolhas de relacionamentos, ou talvez por não tratar bem os pais, ou por uma escolha de carreira que você fez que agora está totalmente diferente daquilo que você gostaria de ter feito. Esses tipos de arrependimentos são muito comuns e existem grandes gatilhos que acabam desencadeando esses tipos de arrependimento, como por exemplo trauma, talvez a doença ou oportunidades em que você se sente agredido. E também através do luto. Tudo isso acaba sendo gatilhos para que você acabe se lembrando dessas situações e se arrependendo de coisas passadas. E a partir então dessa emoção que é o arrependimento, a pessoa vai trazendo, vai emergindo dores que faz com que a pessoa reflita e pense naquilo que poderia ter feito diferente anteriormente e acabou não conseguindo fazer. Outra coisa também que eu posso te dizer sobre o arrependimento é que ele também é cognitivo. E isso acaba aparecendo através de pensamentos sobre aquilo que não aconteceu ou talvez por alternativas que poderiam ser totalmente diferentes daquela que foi utilizada e sobre o que poderia ter acontecido se a escolha não fosse aquela. Ou seja, os nossos arrependimentos, eles são causados através da imaginação de como realmente teria acontecido numa versão totalmente diferente daquela. E a gente pode perceber que cada pessoa reage de formas diferentes diante de acontecimentos em que talvez ela se arrependa ou não. Mas também acontece de pessoas utilizando atalhos emocionais para negar ou culpar outra pessoa daquela situação e não assume os riscos e nem a responsabilidade dela naquele momento, naquele ato. E também existem outras pessoas que simplesmente não se arrependem. Mas o foco aqui hoje é sobre as pessoas que realmente se arrependem e ficam remoendo todo esse pensamento, toda essa situação novamente na sua cabeça. Há algumas coisas que podem acontecer como consequências deste arrependimento. Não somente desse arrependimento elas são consequências, mas é a soma de muitas coisas, né? Como, por exemplo, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, que estão associados a esse pensamento autocrítico. Sabe por quê? Porque a pessoa acaba se concentrando nos seus erros, sejam eles minúsculos ou gigantescos. Então a pessoa acaba ruminando esses pensamentos durante dias, meses e anos. Sabe o que é pior? É que o arrependimento ele acaba reduzindo a sua satisfação com a vida, puxando alguns resultados negativos também na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. E agora eu vou trazer algumas estratégias para que você venha tentar lidar melhor com esse teu arrependimento ao longo do seu dia a dia, para que você não venha se sobrecarregar com ele e descarregar esse arrependimento que você tem. A primeira estratégia é a mudança de caminho. Então, o que você pode utilizar é, se você sabe que aquele caminho que você foi anteriormente não deu certo, então por que você não tenta ir por um caminho totalmente diferente? Pergunte a si mesmo coisas como, por exemplo, eu vou conseguir voltar na época da escola? Eu vou conseguir voltar no tempo e cuidar da minha saúde como eu poderia ter feito e não fiz? Se eu não consigo voltar para o passado e tentar fazer diferente, hoje como que eu posso me inspirar nesse passado que eu estou arrependida para tentar fazer diferente? Eu posso, de repente, aprender a expressar a minha raiva, abandonar um relacionamento doentio,
viajar, mudar em algumas questões da minha vida, ou mudar de emprego se for necessário, ou mudar de faculdade se não é aquilo que eu estou gostando de fazer. Consegue perceber que essas perguntas e essas alternativas que você coloca na sua cabeça pode te ajudar realmente a se inspirar e te motivar a mudar um pouco desse rumo, mudar um pouco desse caminho que você sabe que não está dando certo ou que não deu certo anteriormente? Então, às vezes, mudar a maneira, mudar o rumo em que você está indo pode sim te ajudar a evitar arrependimentos futuros. A segunda estratégia que você pode utilizar é mudar o seu discurso. Então, como que você pode mudar o seu discurso? Geralmente, quando você tem um arrependimento, nesse pensamento que você tem, nessa emoção a esse arrependimento, é que você fantasia que por um acaso as escolhas que você não fez, aquelas escolhas de alternativas totalmente diferentes daquela que você escolheu naquele momento, estariam te levando a uma vida totalmente plena, uma vida totalmente diferente, que te levaria a um sucesso muito superior ao que você tem hoje. Por isso, é importante que você tente mudar um pouco desse discurso, um pouco dessa narrativa. É importante você lembrar que essa versão fantasiosa que você criou na sua cabeça de uma vida perfeita, ela é apenas uma imaginação, é apenas uma fantasia e não passa disso. Sabe por quê? Porque nenhuma vida é perfeita. Você vai olhar para outras pessoas, ou talvez as pessoas mais sucedidas, pesquisa sobre as pessoas mais sucedidas do Brasil, do mundo ou da sua cidade, e você vai ver que ela passou por algumas escolhas que infelizmente não foram tão boas, passou por algumas situações que não foram tão legais, porém elas não desistiram, elas olharam para o erro, elas olharam para a situação que não tinha dado certo e fizeram diferente a partir do ponto que elas identificaram que não estava ok. E é isso, a vida ela não é perfeita, a gente sabe disso. Os relacionamentos são desafiadores, atrasos financeiros podem acontecer, os erros são cometidos. E se você pensar que de repente as outras alternativas que você não fez poderiam te levar a erros diferentes também. Então a gente nunca tem como saber. Por isso que é importante, eu passei por essa situação, eu errei aqui, mas ok, vamos partir daqui e tentar fazer diferente a partir da próxima vez. Então a dica para essa segunda estratégia que eu estou passando para você é: seja grato pelas questões que te trouxeram até o momento. Aprenda com os seus erros e se dê crédito pelas coisas que deram certo na sua vida. A vida é isso. A gente erra, mas a gente também acerta, e é importante saber reconhecer quando está acertando também. A terceira estratégia que eu gostaria de passar para você é: peça desculpas e faça as pazes. Podemos pensar que na vida a gente acaba chateando algumas pessoas, a gente acaba trazendo talvez sofrimento na vida de outras pessoas, mesmo sem querer. E é importante saber reconhecer que errou também. E se você está tomado pela culpa, pelo sentimento de arrependimento e culpa, talvez você fique pensando que você é obrigado a carregar esse fardo para o resto da vida, esse peso nas costas, como uma punição pelo aquilo que você fez. Mas seria muito mais benéfico para você e para a vítima, a outra pessoa no caso, se você se desculpasse ou se você liberasse o perdão para essa pessoa também, caso seja essa a situação. Você não pode voltar no tempo e tentar fazer diferente, já conversamos sobre isso. Porém, você pode ser capaz de se desculpar honestamente com essa pessoa. Ou também tem situações em que você se sente tão culpado diante dessas coisas, a pessoa não tem mais como voltar, ou tem alguma situação em que você não consegue realmente ir lá e pedir perdão. Se perdoe. É necessário que, em primeiro lugar, você venha se perdoar. E também é necessário pedir perdão, porque é tenso, né? Ter que chegar na pessoa e reconhecer o próprio erro. Mas conviver com o peso da culpa para o resto da vida não é algo muito interessante para se fazer. Uma dica também para essa estratégia que eu estou passando para vocês sobre perdoar e fazer as pazes é fazendo, é dando, é servindo
a coisas parecidas com aquela que você acabou fazendo de diferente daquilo que você gostaria de ter feito, realmente fazer diferente, refletir sobre aquela violação original e fazer totalmente diferente daquilo que você fez. E por último, a quarta alternativa, a quarta estratégia que a gente vai poder conversar hoje é: cultive o auto-amor, cultive a autocompaixão, o auto-perdão. É claro que é muito mais fácil você olhar para trás e ficar pensando como eu poderia ter feito diferente na minha vida, como eu poderia ter realizado tal coisa e agora eu me sinto totalmente arrependido por isso. E você tem esse direito também de se arrepender, você tem o direito de olhar para trás e pensar: eu fiz errado, eu me arrependo, ok, mas não fique muito tempo aí não. Você precisa olhar com carinho para você, para a época em que você estava, para as experiências que você tinha, para as necessidades e motivações que você tinha na época. Pode ser que naquele momento você não tinha maturidade suficiente para poder fazer uma escolha diferente daquela que você fez. Ou ninguém te falou que você poderia ter feito diferente. Ou se alguém falou, você precisava passar por aquela situação para que você tivesse a sua experiência. Também dizem, né? Seria muito mais fácil se a gente pudesse aprender com os erros dos outros para não cometer os mesmos. Mas às vezes, principalmente nas épocas de adolescência, principalmente numa época em que a gente quer descobrir a vida, a gente quer descobrir quebrando a cara sozinho. Mesmo que talvez o pai tenha dito, mesmo que talvez uma figura de autoridade tenha falado para você: faça diferente. E aí você vai lá e faz, tudo bem, você precisava passar por isso para aprender hoje que não era a melhor alternativa para ter feito. Então, pensar sobre este contexto em que você estava naquele momento não é ficar justificando os seus erros, bem pelo contrário, você está olhando para aquele momento e você está pensando: ok, tudo bem, vamos fazer diferente a partir de agora? Entende como é necessário ter este tempo para pensar sobre você e poder ressignificar tudo isso, todas essas experiências que você teve e que não foram tão boas? Ficar nesse ambiente, ficar nessa imaginação, ficar nesse sentimento de arrependimento para o resto da vida é um fardo muito pesado para carregar. Consegue me entender? E, enfim, é muito importante que você tenha um autoconhecimento. É muito importante que você tenha autocompaixão. E só através do autoconhecimento e através da psicoterapia, que muitas vezes te ajuda nesse processo, é que você vai conseguir lidar com algumas situações, é que você vai conseguir olhar para aquela situação de muitas perspectivas diferentes. E eu vou te dizer, vale a pena. Sabe por quê? Porque você vai olhar para a situação e vai reconhecer a sua dor. Você vai reconhecer talvez as emoções que você está sentindo e compreender o porquê que agora mesmo, o porquê que hoje você merece esse perdão para si mesmo. Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero muito que tenha servido para você e que tenha tocado no fundo do seu coração. E se você curtiu, deixe seu like aqui, comente aquilo que você achou sobre este vídeo e envia para o máximo de amigos que você puder.